Graça e paz a todos, que bom estar com você aqui nesta manhã, a qual se inicia no dia de hoje, nesta sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023, se inicia mais um momento diário com Deus. Aqui é o pastor Santiago. Obrigado por cada momento que está aí juntinho conosco, vindo se alimentar desta palavra. Eu queria pedir a todos, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar, não esquece também, meus irmãos, no mesmo momento que você compartilha nas redes sociais, você se inscrever no canal também, para assim que sair o vídeo você está recebendo. E quem puder, ajude a obra que se chama Adote um Missionário, uma obra muito boa, obra evangelística, a qual vem semear sobre a vida daqueles que necessitam. Ajuda essas pessoas a se levantarem, a voltarem à sociedade, a voltarem a vir ter vontade de viver, a se amar. Eu queria pedir aos irmãos no dia de hoje que, primeiramente, antes de vir entrar a palavra, que a gente se prepare para ela. Na sexta-feira, a gente, até essa sexta aqui, temos feito um propósito sobre a família. Um propósito que eu creio que quando Deus colocou para fazer esse propósito nas sextas, a minha família, a sua família, as famílias a qual nós oramos, que nós colocamos diante de Deus, estão sendo alcançadas através desse propósito. E o nome do Senhor está sendo glorificado, porque cada vida que a palavra de Deus alcançar, será o quê? Será algo especial, será onde que a palavra chegou e transformou, será como um grande transformar, como algo transformador, como algo poderoso, a vir trazer aquela família novamente a ter uma união, a ser gerado um amor dentro daquela casa. Eu queria falar com uma palavra aqui para vocês, a qual eu queria se iniciar, em nome do Senhor Jesus, em Gênesis capítulo 45, tá? A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. A gente está aqui nas sextas-feiras falando sobre família. Em Gênesis capítulo 37 fala de José, um sonhador. Aonde ele veio sonhar, aonde que ele veio ter um sonho, mas também ali ao mesmo tempo do sonho ele teve uma revelação de Deus, e depois ele teve a interpretar aquele sonho. Só que quando ele veio interpretar aquele sonho perante o pai e os irmãos, não veio ter uma aceitação deles. Foram os primeiros a se levantar, foi aqueles a qual ele veio querer contar. Sabe quando eu venho ter ali um sonho, quando eu venho ter uma visão boa daquilo que vai acontecer, e através do meu sonho eu quero contar o meu sonho, eu quero contar notícia boa para aqueles que estão do meu lado. O primeiro que eu quero contar as coisas boas é aqueles que eu posso contar com eles, que são o quê? A família, aqueles que estão do lado. Só que quando ele veio contar para a família, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Jogar um balde de água fria sobre José. Então ali jogaram aquele balde de água fria, mas não ficou somente nas palavras, ficou nas atitudes. Porque aqui quando a gente está falando aqui em Gênesis capítulo 45, tudo iniciou ali no 37, onde veio ser o José o sonhador, mas quando ele veio contar e falar do sonho dele, os primeiros se levantaram foi o irmão, mas os irmãos não ficaram somente se levantar, ficaram em planejar algo para ir contra José, para dar um basta, para dar um ponto final sobre o sonho de José. E esse ponto final sobre o sonho de José, ele se iniciou jogando ele ali, colocando ele naquele buraco e depois vendendo ele como escravo. E ali falando para o pai, levando a túnica, ele falando para o pai que um grande animal da selva tinha pegado ele e matado, que tinha acabado com a vida de José, sendo que isso não era verdade. O que eles queriam era o quê? A inveja que muitas vezes tem dentro dos familiares, ela faz o quê? De não querer que o outro cresça. Mas eu queria falar para você sobre o quê? Em cima de tudo isso, eu queria te falar sobre perdão.
Sabe por quê? José lá na frente, aqui no capítulo 45, a Bíblia está nos ensinando o quê? Que José ele veio se deparar com a própria família. Mesmo que naquele momento ele veio olhar e desejar se vingar deles, pelaquilo que eles fizeram com ele, mas depois ele deixou ali eles num lugar preso, mas eles vieram atrás de alimento. José poderia ter deixado eles morrer de fome. José, como governador, daquilo que ele sonhou, veio acontecer. Tentaram bloquear o sonho dele, mas não é... Eles tentaram, mas não conseguiram. É isso que muitas vezes tentam na tua vida, mas não vão conseguir. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai te levar onde que Ele prometeu para ser cumprido. Perdão. Então, naquele momento, meus amados, o que acontece? Ele poderia deixar ou eles presos ou sem levar o alimento de volta. Eu queria falar um pouquinho sobre perdão. Sabe por quê? Muitas vezes a falta de perdão, ela traz a destruição sobre uma família. A falta de perdão, ela traz uma desunião sobre a família. E às vezes a família ela fica assim, cada um de um lado, ninguém conversa mais com ninguém por não ter perdoado. Eu queria falar sobre perdão. Um favor para nós mesmos. Perdão é um favor para a gente. Não é, às vezes eu penso que eu perdoar, eu estou fazendo favor para alguém. Não tá não. Quando eu venho perdoar, eu faço favor para mim mesmo. Falar nesse momento sobre José, sendo governador, poderoso, braço direito do faraó, que interpretava sonho, isso daí todos já sabem. Tudo isso daí, desta passagem, a gente já sabe. Mas falar dele com uma grande dor dentro dele, uma grande dor de tudo isso que ele passou. Aí ele se tornou, foi poderoso, braço direito, governador, interpretava sonho. Isso daí, a gente está falando o lado bom. Mas o lado da dor, de tudo que ele veio passar, se iniciando pela família, se iniciando lá dos irmãos, se iniciando das pessoas vender ele, jogar ele num buraco, as pessoas invejar o sonho dele, não querer sonhar junto com ele. Imagina a dor que vivia dentro dele. E se a gente for notar hoje, há uma multidão dentro da igreja, de uma geração ansiosa, depressiva, com síndrome do pânico. A boca fala sobre perdão, mas o coração está cheio de mágoa. Isso muitas vezes, meus amados, acontece com a gente. Isso daí muitas vezes, sabe o que está acontecendo? Sobre a nossa família. Você fala que perdoa alguém, mas você está com o coração cheio de mágoa. Toda hora você está batendo na tecla dessa pessoa e falando dessa pessoa. Sabe quando eu fico lembrando, eu não consigo perdoar. Sabe aquela pessoa que muitas vezes perdeu um marido, perdeu uma esposa, aquela pessoa fez o mal, mas ele fica toda hora relembrando do que a pessoa fez e falando. Você ainda não foi liberado isso dentro de você? Você ainda não conseguiu perdoar não, meu amado. Não adianta você querer enganar você mesmo. Você fala sobre perdão, mas o perdão ele não está dentro de você, você não conseguiu perdoar. O choro dele era muito alto. Ele tinha algo sufocando dentro dele, uma grande dor. Dentro dele ele carregava uma dor muito forte. Uma dor de tudo que ele passou, de tudo que veio ocorrer, porque ele não foi traído por a pessoa lá de fora, ele não foi traído por estranho, ele foi traído pela própria família, ele foi traído pelos próprios entes, pelos próprios irmãos, pelos aqueles familiares que estavam do lado dele, as pessoas que ele queria contar um sonho para eles viverem o sonho junto com ele, e para esses sonhos ele vir frutificar sobre toda a família. Então naquele momento a dor dele foi maior, sufocava ele a cada momento. A dor da falta do perdão nos machuca, meu amigo. A dor da falta do perdão, ela nos corrói, ela nos machuca. Quantos hoje em dia não entra na igreja e a pessoa... Quantos hoje em dia não entra na igreja e a pessoa está lá, muitas vezes falando, criticando, julgando, apontando, né? Falando os defeitos, os erros, sendo que a igreja é um hospital.
A igreja é algo que a gente está indo para se tratar, para a gente vir melhorar. Quando chega alguém de lá de fora que veio todo arrebentado, todo sujo, todo cheio da droga, da bebida, e ele está entrando é porque ele quer uma mudança. Mas quantos apontam o dedo ali já começa a vir falar, vir querer julgar aquela pessoa, em vez de perdoar os erros dela e naquele momento ajudar ela a se levantar, meus irmãos. Quantos de nós muitas vezes temos feito isso? Se eu estiver amargurado com alguém, estou alimentando essa ferida. Se eu estiver amargurado com raiva de alguém, eu estou alimentando a ferida do ódio, aquela que não deixa ver o perdão. Repete comigo. Chega de sofrer. Repete comigo. Chega de sofrer. Chega de sofrer. Chega de sofrer. De não saber perdoar. Chega de sofrer, de carregar a raiva, de abrir essas feridas, de toda hora expor essa mágoa. Chega de sofrer. Eu falo assim para Deus: eu preciso sarar, Deus. Eu preciso ser sarado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso, Senhor. Eu não quero coletar, sabe? Ali muitas vezes a gente olha assim e fala: nossa, tudo aquilo que José passou com os irmãos, ele tinha que carregar, ele não podia perdoar no final. Meus irmãos. Muitas vezes a gente pensa assim, sabe por quê? Semearam lixo em nós, semearam lixo em você. Só que eu quero te falar uma coisa: você não é caminhão de lixo para vir estar absorvendo aqueles lixos que foi semeado. Coloca isso para fora. Coloca essa mágoa, essa raiva, aquilo que não tem deixado a sua família ser unida, aquilo que não tem deixado a sua família estar próximo um do outro, para voltar a conversar, voltar a se amar. Coloca isso para fora. José nos ensina aqui, nos ensina que ele tentou ali naquele momento, ele até mesmo veio relembrar o que fizeram com ele, mas da mesma maneira que ele tentou relembrar, fazer, que ele mandou prender eles, da mesma maneira chamou ali e vinha aquela lágrima, aquele grito, aquele ódio colocado para fora, porque ele sabia que se aquele ódio colocasse para fora, ele voltava a enxergar eles como irmão, ele voltava a enxergar eles como família, mas precisava sair o ódio de dentro dele, o ódio que fez todos aqueles anos que ele passou de dor, ele vir lembrar e as feridas serão aumentadas. Mas quando ele colocasse para fora, ele ia enxergar o que? É sangue do meu sangue, é meus irmãos, tá precisando de comida, tá precisando de mim. Eu falei para eles que um dia eu ia me tornar alguém grande, que eu ia me tornar um governador, e aqui eu estou. Eu falei para eles que um dia eles iam se prostrar diante de mim, eles iam se ajoelhar, e assim eles ficaram com raiva e tentaram me matar, tentaram acabar com a minha vida. Mas se Deus colocou eu aqui para ajudar eles, eu vou ajudar e eu vou perdoar eles, porque eles são a minha família. Então traz isso para tua mente no dia de hoje, traz isso dentro do teu coração. Você precisa perdoar, meus amados. Você precisa perdoar. Você não pode ficar carregando isso dentro de você. Perdoa. Aqueles que te falaram mal de você, é esses. Perdoa. Porque muitas vezes a gente quer perdoar aqueles que é fácil. Não, perdoa os difíceis. Comece perdoando pelos difíceis, aqueles que falaram mal, aqueles que tentaram fazer algo mal para você. Porque enquanto você fica alimentando e as conversinhas vai chegando e muitas pessoas vão inflamando para vir a descontenda maior dentro da tua casa, da tua família, e muitos ficam ali tentando trazer uma discórdia maior, eu queria falar uma coisa para você. Sabe quem é o carteiro de Satanás? Que fica muitas vezes aí tentando destruir, acabar com a sua família e jogar um contra o outro, e só vem lançando discórdia dentro da tua casa. Sabe quem é o carteiro de Satanás? É o fofoqueiro, aquele que não para de jogar discórdia, de ficar jogando um contra o outro, jogando conversinha e querendo destruir, tá? Querendo acabar com a vida de um, do outro, e fazer que um não venha conversar com o outro. Ele olha e fala: olha aquela pessoa que quer te derrubar. O fofoqueiro, o carteiro de Satanás, ele faz isso, ele fica jogando um contra o outro e falando: ó, aquela pessoa, aquele, sendo que é igual o telefone sem fio, começa de uma maneira e acaba de outra. Às vezes foi um negocinho tão pequeno, mas quando chega lá no final tá enorme.
para vir uma destruição, até mesmo morte. Toma cuidado. Toma cuidado. Não traz isso pro seu coração, não. O que a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 18, versículo 21, Jesus fala para Pedro perdoar 70 vezes 7. São 490 vezes. Será que eu já perdoei isso na minha vida com 44 anos? Será que eu perdoei? Mas Jesus, ele não fala nos 44 anos. Jesus, ele fala perdoar 490 vezes por dia. É por dia que eu tenho que perdoar 490 vezes. Então, meus irmãos, eu quero perguntar para você: quantas vezes Jesus perdoou você essa semana? Quantas vezes Jesus te perdoou nesse dia que você vai receber a palavra? Quantas vezes Jesus te perdoou durante esses anos? Quantas vezes ele teve que te perdoar? E até hoje, até agora, ele está tendo que te perdoar de tantas coisas que a gente faz errado, de tantas coisas que a gente comete errado, de tantas coisas que a gente tem vindo a todo momento ser errado com Deus. Nós precisamos aprender a perdoar, meu irmão. Nós precisamos aprender a perdoar. Eu queria falar para você, aqui em Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O Senhor fala para nós hoje. Assim como Jesus naquele momento, ele fala: Pai, um momento de cruz, um momento de crucificação. Não era um momento fácil. Era um momento que Jesus estava passando por uma grande dor. O momento de cruz é um momento que nós relembramos e vemos o sacrifício de Jesus por nós. E naquele momento ele olha aquele povo xingando, gritando, falando mal, sendo ingrato, falando para crucificar Jesus, que Barrabás era inocente. E naquele momento Jesus, ele olha e fala esta palavra: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu queria falar para você, da mesma maneira que Jesus falou para aquele povo, Jesus está falando para nós no dia de hoje. Porque Jesus não quer uma família dividida, destruída, não. Jesus quer uma família unida. Então Jesus está falando: Pai, perdoa eles, Pai, perdoa esta casa, esta família. Perdoa, Senhor, estas pessoas que estão recebendo esta palavra no dia de hoje. Perdoa por muitas vezes criar uma confusão, uma divisão, por não saberem perdoar, por carregarem mágoas, iras. Perdoa, Senhor. Perdoa aquele que muitas vezes tem alimentado isso, mas que no dia de hoje ele vai mudar essa história. No dia de hoje ele vai procurar essa pessoa para pedir perdão. No dia de hoje ele vai procurar essa pessoa para querer conversar, para querer novamente unir ali um ao outro e falar: jamais. Foi o inimigo que entrou aqui com a falta de perdão, foi o inimigo que entrou com destruição, mas eu venho aqui te procurar para te pedir perdão. Não quero saber quem errou, quem falhou, mas eu quero perdão. Sabe por quê? Porque eu tenho sentido a tua falta, porque eu quero você perto, você é minha família. Não importa, eu preciso tirar dentro de mim esta ira, eu preciso tirar dentro de mim esta mágoa, esta raiva, eu preciso dar um grito para ser liberado, isso que muitas vezes tem me prendido a não conseguir perdoar, mas eu quero desfazer isso dentro de mim, porque nessa hora eu quero liberar este perdão, eu quero tirar de dentro de mim a mágoa, a raiva, mas trazer dentro de mim uma palavra tão linda, como Jesus falou naquele momento de cruz. Perdoa eles por não saber o que fazem, por estar aqui fazendo isso, falando. Oh Pai, perdoa eles, não condena eles não, porque eu estou pagando o sacrifício de cruz, eu estou pagando um alto preço pela vida deles. Então, meus amigos, eu queria falar para vocês no dia de hoje, aquele que muitas vezes você não estava conseguindo perdoar, o Senhor te fala nessa sexta-feira: procure a tua família, procure aqueles que estão longe,
Procure aquele que por algum tipo de motivo, algum tipo de briga, confusão, vocês não conversam mais. Procure e volte a conversar. Fale que você ama essa pessoa. Fala o quanto essa pessoa é importante para você. Não deixa o diabo afastar ela de você não, porque Deus preparou este familiar do teu lado. Não olhe o que essa pessoa fez lá atrás. Olhe que a partir de agora, Deus colocou novamente, porque Deus trouxe ali novamente os irmãos de José próximo dele, quando ele era governador, braço direito de Faraó, porque o propósito tinha que ser cumprido. Então não deixe o propósito de Deus não ser cumprido, não. Deixe esse propósito de Deus dar continuidade, dar seguimento. E a tua família é um propósito de Deus, a tua família é um projeto de Deus, a qual jamais o inimigo poderá destruir. Amém, meus amados? Um beijo no coração de todos. Que todos fiquem na paz, que Deus abençoe poderosamente. Uma ótima sexta-feira. A tua família é do Senhor. Cuida dela. Tira essa mágoa. Arranca ela. Porque hoje Deus, Ele quer entrar com paz no teu coração e um tempo novo sobre a tua família, em nome de Jesus.